Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem está falando é o Pedro, professor de matemática do QI. E hoje nós vamos falar sobre mais um assunto da matemática. Antes da gente começar essa conversa, eu quero que você vá lá no canal do QI no YouTube, youtube.com/QI pré-vestibular, e se inscreve, porque todas as nossas aulas vão ser disponibilizadas lá para você poder estudar aí e melhorar o seu rendimento aí dentro não só da matemática, como de vários outros assuntos. Certo? Então, nosso assunto de hoje, nós vamos falar de lei dos cossenos e lei dos senos, tá? Te lembrar de mais uma coisa aqui antes que eu me esqueça. Se você não viu a aula de trigonometria que foi gravada pelo professor Paulo, assiste essa aula antes, tá? Dá uma olhadinha lá porque tem muito a ver com o que a gente vai conversar aqui, com valores de ângulos e tudo mais. Então, assiste lá, depois volta aqui, assiste essa e fica por dentro desse assunto, beleza? Vamos começar, vamos falar aqui da lei dos cossenos. Bom, a lei dos cossenos, quando a gente olha, quando a gente pega um material para pesquisar, fala, poxa, tem 3 fórmulas, né? Como é que isso funciona? Bom, primeiro, não são 3 fórmulas, eu vou te mostrar por que a gente faz desse jeito, é só uma linha de raciocínio que a gente tem que usar para poder trabalhar com a lei dos cossenos, certo? Como que isso aparece na prova? Cara, a lei dos cossenos, ela é muito utilizada para determinar principalmente as medidas dos lados de um triângulo. Então, muitas vezes eu vou ter 2 lados aqui, tem um ângulo, eu uso a lei dos cossenos para chegar na medida desse terceiro lado, tá? Vamos lá, vamos ver aqui como é que funciona. A primeira que eu coloquei para vocês aqui, né, tá a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2bc vezes o cosseno de a. O que é importante que você repare nessa lei? Para construir ela, para a gente poder utilizar essa lei, você vai reparar em basicamente 2 coisas, tá? A primeira, tá vendo esse lado que está isolado aqui de todos os outros? Ele está aqui não é à toa. Por quê? Porque para poder isolar ele aqui, eu tenho que utilizar o cosseno do ângulo A. Então, se eu for usar a lei dos cossenos, onde eu preciso do cosseno desse ângulo aqui, ó, que eu estou colorindo ele azul agora, para usar o cosseno do ângulo A, quem vai ficar isolado nessa fórmula é o lado A, o lado que está oposto aqui, beleza? Os outros 2 lados você vai terminar de preencher a fórmula normalmente para poder resolver o exercício, para poder efetuar os cálculos, tá? Só reforçando aqui, cara, olha só. Se por acaso eu estivesse escolhendo esse lado aqui, só pegar uma outra cor aqui. Se por acaso eu estivesse escolhendo esse lado para poder calcular ou para isolar, juntamente com esse ângulo, eu teria que montar a minha fórmula, a minha lei dos cossenos, da seguinte maneira. Ó. Se eu vou usar o ângulo B, eu vou isolar quem está oposto ao B, certo? E vou usar também o cosseno do ângulo B, que é o cosseno desse ângulo. Aí a montagem da fórmula vai ficar b ao quadrado igual a a ao quadrado mais c ao quadrado menos 2ac vezes o cosseno de b. Então, assim, sempre vai ser dessa forma. O cosseno do ângulo que você vai usar vai isolar um dos lados e os outros 2 você usa para preencher a fórmula normalmente, tá bom? Aqui a gente tem um exemplozinho de como montar esse problema, né? Eu tenho aqui no triângulo um ângulo de 60 graus, 2 medidas de lado e uma terceira que eu quero saber como funciona, que eu quero calcular a medida dela aqui, tá? Ah, Pedro, como é que isso já caiu no Enem? Cara, recentemente apareceu uma questão na prova onde os 2 lados do triângulo aqui, igual esse que a gente está fazendo, eram hastes de um compasso. Ele me dava as medidas das hastes, me dava o ângulo de abertura entre essas 2 hastes e me perguntava qual era a abertura que esse compasso fazia, né? Ou seja, o terceiro lado, se eu tivesse um compasso aqui na mão agora, eu tinha essas 2 medidas, eu tinha a abertura entre elas e eu precisava saber essa distância, tá? Foi uma questão recente do Enem que abordava esse assunto. Bom, vamos lá, vamos calcular aqui, ver como que vai ficar essa medida. Se eu vou usar
o cosseno do ângulo de 60 graus, se eu vou usar o ângulo de 60 graus, essa fórmula vai ficar desse jeito aqui, ó. X ao quadrado igual 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado menos 2 vezes 6 vezes 8 vezes o cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 graus, você já viu na aula anterior, né? Tem uma medida específica lá, o Paulo até cantou uma musiquinha com vocês. E a gente sabe que esse cosseno de 60 graus, ele vale meio, né? Eu posso tratar como 1 sobre 2, sem problema, ou falar 0,5. A gente está falando do mesmo valor. Eu vou substituir esse valor aqui na fórmula para a gente poder resolver os cálculos, tá? Então, o cosseno de 60, eu vou tirar ele daqui agora e vou entrar com o valor desse cosseno. Como a gente acabou de conversar, o cosseno de 60 vale meio. Cara, depois de montada a fórmula, é só a gente resolver a equação. É só desenvolver, né, todos os valores dados aqui. Eu vou ficar com x ao quadrado igual a 36 mais 64 menos 2 vezes 6 vezes 8 vezes meio. Bom, menos vezes uma sequência de números positivos, aqui vai ficar menos. 2 vezes 6, 12. 12 vezes 8 dá 96. E 96 vezes meio, multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2, tá? Então 96 vezes meio vai dar 48. Chegando nisso aqui, para a gente poder continuar resolvendo, eu vou ter x ao quadrado igual 36 mais 64 dá 100. E 100 menos 48 dá 52. Se eu tenho aqui a medida x ao quadrado, nós vamos ter que tirar a raiz quadrada de 52. Raiz quadrada de 52 não é um valor exato, tá bom? Mas a gente pode desenvolver ela e depois que você desenvolver, você vai chegar numa medida sendo 2 raiz de 13. Seria esse o valor aqui dessa medida x desse triângulo, beleza? Bom, seguindo, vamos lá, vamos passar para a lei dos senos agora. Como que funciona a lei dos senos? A lei dos senos tem uma formulazinha, tem uma regra, né? E ela trata é tratada da seguinte maneira. Eu vou sempre, para montar a lei dos senos, eu vou dividir a medida do lado, por exemplo, aqui o lado A, ele vai ser dividido pelo seno do ângulo que está oposto a esse lado. Então aqui, ó, você pode ver que eu dividi o lado A pelo seno do ângulo A, que é o ângulo que está oposto. Da mesma forma, a gente vai fazer aqui o B, né? Esse ladozinho B aqui, pelo seno de B, que está aqui. E se eu precisar também, eu uso C sobre o seno de C, tá? Uma outra coisa que eu quero que você observe aqui nesse caso é o seguinte. Além de usar isso para tirar as medidas, por exemplo, dos lados de um triângulo, eu posso fazer também, eu posso ter a seguinte situação. É um pouco mais raro, se tratando do Enem, mas pode acontecer. Que é o seguinte, ao dividir um lado pelo seno do ângulo também, eu obtenho esse valor, né? Ah, o que é esse 2R? Cara, 2R é 2 vezes o raio dessa circunferência aqui, ó, que é uma circunferência que contém os vértices do triângulo, tá? Então, se eu pego, por exemplo, se esse triângulo aqui tivesse uma circunferência contendo os vértices dele aqui, além de calcular as medidas dos lados, usando a lei dos senos, eu consigo calcular também o raio de uma circunferência que está aqui. Beleza? Vamos lá, vamos pegar um exemplozinho aqui para a gente poder calcular e comentar mais um pouco. Bom, nesse exemplo eu tenho aqui um ângulo de 30 graus, um ângulo de 45 graus e duas medidas de lado, tá? Como que vai funcionar? A lei dos senos diz que eu tenho que fazer o seguinte, vai ser sempre o lado dividido pelo seno do ângulo. Então eu vou pegar o lado que mede 8, dividido pelo seno do ângulo de 30 graus, que é o ângulo que está oposto a ele. Da mesma forma que eu vou ter aqui o lado x,
oposto ao ângulo de 45 graus. Então, nós vamos fazer dividido pelo seno de 45 graus. Fez isso? Montou a sua expressão? O que você vai fazer agora? Você vai substituir esses valores. Seno de 30 e seno de 45 são valores notáveis, valores que estão na nossa tabelinha, né? De seno, cosseno e tangente. Então, aqui, ó, eu vou ficar com essa situação. Ó. 8 sobre seno de 30 valendo meio, né? E o seno de 45 graus valendo raiz de 2 sobre 2. Uma dica boa para você ganhar tempo aqui na hora de resolver esse tipo de situação, você está vendo que as duas frações aqui embaixo têm o mesmo denominador? As duas estão sendo divididas por 2? Então, uma coisa que você pode fazer aqui é cortar esses dois, tá? E aí, no caso, a gente ficaria com o quê? 8 sobre 1 e x sobre raiz de 2. Bom, se eu tenho 8 sobre 1 e x sobre raiz de 2, eu posso simplesmente multiplicar cruzado aqui. Multiplicando cruzado, eu vou ficar com x vezes 1, que é x, e 8 vezes raiz de 2 é igual a 8 raiz de 2, que vai ser a medida desse lado aqui, certo? Uma dúvida que surge, que deve surgir na sua cabeça é assim, Pedro, mas quando eu vou usar a lei dos senos e quando eu vou usar a lei dos cossenos? Uma dica muito boa para você é a seguinte. Sempre que você tiver apenas um ângulo e duas medidas de lado, a lei dos cossenos é mais interessante, porque aqui eu só preciso de um ângulo para montar, certo? Então aqui fica mais tranquilo para determinar as medidas. Se a situação for o contrário, se você tiver dois ângulos e apenas um lado, aí a lei dos senos é mais interessante, porque você vai usar os ângulos aqui e vai usar apenas um lado para poder resolver, certo? Então, basicamente é isso. Espero que você resolva os exercícios agora que a gente vai disponibilizar e é isso aí. Bons estudos. Valeu, moçada!